Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem nenhuma virtude? Precisamos só achar o jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudarmos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham o sonho e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeito, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será para sempre. Boa noite. Então, vejamos, o Evangelho é Evangelho segundo o Espiritismo, que é um trecho do Evangelho normal e depois um comentário dos Espíritos. O Evangelho de hoje, normal, aí, o conhecido, é o capítulo 22, e é Dai a César o que é de César, e o capítulo no livro Evangelho segundo o Espiritismo é Amar ao próximo como a si mesmo. O que mais impressiona é como não existe acaso. Muitas vezes nós falamos aqui algumas coisas e depois que vou escutar o Evangelho, às vezes fico me perguntando se aquilo, né, realmente deveria ter sido dito, mas como nós não preparamos, vamos deixando as coisas acontecerem e muitas vezes vêm os sinais. E é interessante isso, porque hoje pela manhã, eu não assisto muita TV, mas eu liguei a TV. Na hora que eu liguei, estava passando a missa do padre Marcelo Rossi, que alguém assistiu? A homilia era esse texto, não era? Na hora que eu liguei, eles estavam cantando e depois começou a homilia pelo bispo do Rio de Janeiro. Era isso. Era isso. Nem eu estar assistindo televisão direto. Na hora que eu ligar, saísse e vi o comentário do bispo. E agora o Evangelho vem, a Ana, acho que abriu a esmo, né? Abriu lá na mesa. O Cláudio, dirigente. Aí vem esse Evangelho. Mais interessante é o livro da vida, não é?
Porque o final, ele fala assim, ó, final do texto, ó, estende-se, ele diz que a ideia de dar a César o que é de César não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Aí lá no finalzinho do último parágrafo ele diz assim, ó, que esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Depois ele diz, ele condena todo prejuízo material e moral acarretado a outrem, toda violação dos seus interesses, prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para com os indivíduos. Quem veio domingo passado? O tema não era esse, não? Que era a beneficência e a gente exatamente dizendo, e muita gente ficou, porque queria que a gente dissesse, não, você tem que largar a sua vida, não é? E sair fazendo caridade, vivendo a vida dos outros, e nós estávamos apresentando aqui que nós temos que usar sabiamente cada 24 horas que Deus nos dá. E nessas 24 horas, a caridade não é só para com os outros, sem ser nossa família e tudo, é todo o conjunto. Temos que cuidar de nós e cuidar das nossas famílias, e sempre quem cuida bem, irradia o bem e vai ter como cuidar muito bem dos outros, além da vida dele ser uma mensagem que pode inspirar os próprios familiares a serem elos de construção. Aí o Evangelho vem e diz exatamente isso: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, casando com o Evangelho passado, que era um dos questionamentos quando eu ouvi o que eu gravei, que eu estava pensando, porque muitas vezes, será que isso não é o egoísmo, não é o egocentrismo? Mas não, a ideia é usarmos 50% do nosso tempo para assumirmos todas as nossas responsabilidades, cuidarmos de tudo que Deus nos confiou e ainda estudarmos, não apenas com leituras, observando, cuidando, pensando um modo de fazermos melhor o que estávamos fazendo até então. E os outros 50%, né, já que esses primeiros 50% são mais dedicados à materialidade, seja a caridade e a responsabilidade conosco, com nossos familiares e com os outros, e o estudo, o aprimoramento, a observação, a atenção plena nisso, para que os outros 50% nós gastemos com as nossas atividades eminentemente espirituais, a meditação, a reflexão, o nosso autoconhecimento, essa nossa religação constante com Deus, da religiosidade. Isso é viver uma vida religiosa, para que a gente possa, com essa segunda parte, Renato, mas essa divisão tem, será que é até 12 horas eu faço isso, até 12 horas da noite eu faço outra coisa? Não é assim, cada um vai descobrir como é que cumpre isso. A questão é, em tudo que está fazendo de material, observar o quê? Que a matéria não vive sem o Espírito. E tudo está fazendo sempre em equilíbrio, como a estrela de Davi, ó. É um triângulo equilátero com as pontas para cima, equilátero, os três lados iguais, mas apontando para onde? Para Deus, mas não esquecendo que onde é que está mais forte? Na base, ó. Tenha muita base onde você está, mas não esqueça de Deus, ó. Aí o que a estrela de Davi faz? Pega a mesma pirâmide, ou o triângulo equilátero, e faz o quê? Vira. Muita base em Deus, mas não esqueça onde você está. Isso é o dai a César o que é de César e o dai a Deus o que é de Deus. A cruz, a vida é simbólica.
Ah, meu filho, não ande com uma cruz. Tudo a questão da trava do olho, né? Trave no olho. Porque você vai puxar uma cruz para a sua vida. Mas vocês já pensaram que a cruz, não apenas a questão do Cristo, mas que ela simboliza o que a estrela de Davi simboliza, o que é? Equilíbrio. Como assim? Lembre-se, o fogo sempre está para onde quando você acende o fogo? Para cima. Na Índia o pessoal crema, não é isso? Aqui também tem gente que quer ser cremado. Porque em tese, você vai virando menos matéria, não é isso? Ó, o fogo vai sempre para cima. E a água? Vocês soltarem a água, ela vai para onde? Só vai para baixo. Então o fogo é o vertical e a água, que é isso? É a cruz. Equilíbrio, não é não? Ó, fogo, água, juntos. Corpo, matéria, juntos. O que é de César e o que é de Deus? Juntos, tem que estar junto. E o que é que dá água e fogo? Lembra daquele trem, Maria Fumaça? Como é que ela se movimentava? Qual era a fonte de energia? Vapor. Não era não? E vapor é feito de quê? Jogava carvão, outra caldeira com água, fazia o vapor, que movimentava a engrenagem. O carro, no meio do motor tem o quê? Fogo. Mas o fogo não anda sem o motor estar sempre com óleo. A gente falou também na semana passada. E água. Não é não? Ixi, eu saio daqui pensando até que o carro é Deus. Mas tudo da matéria, tudo da natureza está interligado. Então não existe acaso. Nenhuma inclinação verdadeira, ela deve ser desprezada. Devemos nos observar, nos estudar para a gente saber quem nós somos de verdade e o que é nosso, porque o que é nosso de verdade é de Deus. É a parte nossa do Criador, é a religiosidade, é a parte que a gente se comunica com o Criador. E nesse momento, observarmos coisas que a gente tem que naturalmente fazer. E funciona sozinho, viu? Só quem desvia as coisas é a trave nos nossos olhos. Como assim funciona só? Por exemplo, no dia que você nasceu, você já começou a caminhar rumo à morte. Não é não? Consegue frear? Não. Como Cristo disse, ninguém consegue aumentar 1 minuto na vida, nem um côvado de altura. A gente é o que é, e essas coisas vão acontecendo. Temos que entender para isso que Deus existe. Por mais que a gente esteja vendo César na dominação romana naquele tempo, por mais que os egípcios tenham dominado por muitos anos, milênios, a Mesopotâmia por outros milênios, mas é como a música. Está lá, parece que é eterno, mas não é. O que é eterno é a vida. Mas a gente tinha que viver aquilo na matéria. É por isso que dizem, céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Mas não é, a palavra não pode ser só uma palavra. A gente tem que meditar, se conhecer, entender, se observar, para que aquela palavra seja o quê? Água e adubo para regar a semente de Deus que está
em nós. E que cada problema seja algo que acabe por gerar mais alimento para essa semente, seja luz, água e adubo para a semente de Deus que está dentro de nós, para que a gente saiba equilibrar o fogo com a água e que do fogo e da água que nós temos que passar constantemente tem o quê? Movimento, progresso, avanço e para frente. Renato, mas fogo, energia, nós temos o fluido vital. Renato, mas energia é elétrica, claro. Tem seres nas profundezas do mar, como a natureza é muito perfeita. Nos locais mais escuros, você já deve ter visto isso na televisão, se não tem luz, a maior parte dos seres que vivem na escuridão absoluta, eles não têm olhos. Quem já viu isso? E muitos deles têm o quê? Bioluminescência. O que é isso? A energia do corpo deles faz luz assim. Renato, mas não tem bateria, não sei o que, pois se abraça com enguia. A descarga elétrica dela mata. Uma enguia, você pega, mas cadê a tomada, cadê a bateria? Dá um choque de matar uma pessoa? Mata. Mas energia, bom, você não sabe tirar essa energia para botar aqui na luz, é outra coisa. Agora, que energia é? Então, nos problemas, que é o que estava acontecendo, César, para eles era um problema. Por quê? Porque o país dominou o outro e ele, para eles, era como se fosse alguém, um tirano. O que Jesus está dizendo para eles? Meu filho, você está tendo que conviver com isso, como a gente às vezes tem que conviver com doença, tem que conviver no relacionamento que não está muito bom, tem que conviver com a gente quando a gente está instável. Existe gente mais amargo do que a gente mesmo quando a gente está fora do eixo? E ele diz, você tem que conviver com isso. O que ele quer dizer? Você tem muito a aprender com isso. Ai, mas César, meu filho, ele passará. Agora, o ensinamento que a passagem dele, ou os ensinamentos que a passagem dele por aqui deixa para você, se você souber pegar, nunca vão passar. Qual é o governo que é eterno? Nenhum. Dizem que ali na Bolívia, no México, entre Tijuanaco, Machu Picchu, em torno de 12 mil anos atrás, aquele povo dominava tudo. E não tem mais nada. Chegou uma época aí, em 1500, que para ele era uma coisa muito recente. 1600 e tal, os espanhóis tomaram. Ai, era todos os espanhóis. E os espanhóis também passaram. Roma dominou muito. Passou. É tão interessante perceber isso. Quem assistiu um filme muito bom, eu tive a oportunidade de ver e relembrei, né? Eu tive lá, onde era a última casa do Charlie Chaplin, lá na Suíça. E ele tem um museu, acho que é VV. E aí me deu aquela e comecei a reassistir os filmes do Chaplin. E fui assistir um filme chamado O Grande Ditador. Tinha até uma novela que era o Chaplin chutando a bola, né? Longa é a tarde, não era? Lembra dessa novela? Acho que era o dono do mundo, né? O Charles Chaplin, que sofreu a vida inteira por perseguições políticas, inclusive ele foi exilado, ele é britânico, aí morava nos Estados Unidos, estava muito bem, por questões políticas não deixaram mais ele voltar e ele acabou tendo que ficar os últimos 20 e tantos anos da vida lá. E ele, nem a Segunda Guerra Mundial tinha recém começado,
Todo mundo achava que os alemães iam dominar o mundo. E eles estavam imbatíveis. Em 1940, o Chaplin, quem tiver a oportunidade, veja na internet, se não quiser ver o filme todo, O Grande Ditador, veja só o discurso final. Ele está falando uma coisa em 1940, altamente perseguido e discriminado. A guerra tinha acabado de começar e ia durar quantos anos? 5 anos a Segunda Guerra Mundial. E ele diz no discurso que eram os homens mais fortes, eram o Hitler na Alemanha e o Mussolini na Itália. O discurso se impressiona, ele diz: ditadores cairão. Aí ele vai explicando o que é que não pode cair. Governos passam. Agora, o que fica é o que você pode aprender com eles. Eu fiquei muito impressionado, porque a gente chama vaticinar, ele faz uma premonição. Não tinha naquela época quem não tivesse medo, quem pudesse acertar, e ao final da guerra, tanto Hitler quanto Mussolini estavam totalmente sem poder e destroçados e morreram. E ele faz o discurso final no Grande Ditador, o final do filme. Tem só o discursozinho na internet, se você quiser ver. Ele diz, com a sabedoria desse evangelho, qual é? Rapaz, cuida do que está ao teu alcance. É a oração da serenidade. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. E me dá, Senhor, coragem para alterar as coisas que eu posso. E sabedoria para perceber a diferença. É o que ele fez. Ele disse, olha, vocês estão muito olhando para esse, para aquele, meu amigo, isso aí vai passar. Aí aquele ali não prestava, esse aqui é melhor, vai passar também. Vai passar o A, o B, o C, o D, não é isso? Porque é assim na matéria. Mas enquanto encarnados nós temos que viver com ela e aprender com ela. E sentir a dor quando a gente não tiver compreensão adequada das coisas. E com a dor lembrar que a gente está errando em alguma coisa e tem que aprender com ela e não se desesperar e sofrer. Por isso que ele diz que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Não adianta. E aí vocês devem estar pensando em várias coisas, está em época de eleição, candidato, tem gente que acha que ainda não acabou a política ainda de presidente, né? Mas aí cada um pensa o que quiser. O que Jesus está dizendo é a mesma coisa. Meu filho, se você achar que o governo é bom ou ruim, eu só te digo uma coisa. Você tem que conviver com ele, porque é uma parte que você não consegue, no primeiro momento, modificar. Aprenda o que você pode aprender e não esqueça nunca de modificar o que você pode, de fazer o que você pode. Ai, mas o governo A, ai, mas... meu filho, ele vai passar. Ai, mas passa. Ah, passa. Não importa. Isso vai passar. Ah, mas eu sou um jovem. Ah, mas eu sou uma jovem. Ah, sim, mas o Cristo está compreendendo que o Espírito é o quê? Imortal. Não te importa com isso. Pode ser que você esteja aqui com 80 anos olhando para mim e pode ser que eu tenha 1 milhão de anos. Você não sabe. Pode ser que eu esteja aqui com 40 anos, a doutora aqui talvez 18, 20, e pode ser que ela tenha 2 milhões de anos. O que importa é que nós nos encontramos. Que nós nos encontramos. Por um espiritismo nós vamos falar melhor, nós nos reencontramos. Eu com ela, eu com você, eu com você, eu com cada um aqui. Se a gente se reencontrou num mundo de 7 bilhões de pessoas, nesse momento, nesse dia, é porque a gente se reencontrou.
Isso é interessante. Então, o que a gente aprendeu e o que a gente tem para aprender hoje? Está vendo o que é que fica? O aprendizado. O que é que fica? O nosso crescimento. Mas para isso a gente tem que ter muito equilíbrio, a estrela de Davi, a cruz, misturar o fogo com a água adequadamente, porque se no motor do carro jogar água, o motor bate. O carro funciona com água, óleo e fogo, mas eles não se misturam, salvo no momento certo. E aí o que é que tem que fazer? Tem que ter sabedoria para não misturar alhos com bugalhos, para misturar as coisas no tempo certo. Não dá. Tudo tem um tempo. Há tempo para tudo. Há tempo para plantar e há tempo para colher. Mas Renato, eu sou nada, eu sou ninguém, eu não tenho nada, eu não sei ler, eu já tenho 60 anos, eu já tenho... Não esqueça. Vamos pegar aqui a mão. Quantos dedos? Esse rapaz aqui e essa lady aqui são dois cantores. Já viram, né? O Marcos e a Ana. Quantas são as notas musicais, Marcos? Vai? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. É? Ó, com 7. Dá para saber quantas músicas já foram feitas? Ah, mas eu tenho tão pouca coisa. Pois é, só com 7 notas musicais. Não tem limite. Eu lembro uma situação muito interessante de uma senhora que ela tinha dificuldades, né? O marido dela tinha problemas e só recebia um salário mínimo naquele tempo das inflações galopantes, antes do real, né? Antes de 94. E ela era uma merendeira de escola, também ganhava mais um salário. Então você imagina, lembra que o pessoal escondia o leite, você queria comprar o leite, a pessoa não vendia porque amanhã o leite que ele comprou hoje era o dobro do preço, não era assim que acontecia? Tinha até os fiscais do Sarney, não era 89, é o novo, né? Só lembrou, né? E ela sempre tinha um marido, ela e mais 3 filhos para cuidar. Comida, assim, o arroz e o feijão sempre tem, né? Mas a mistura, né? Aí era engraçado, porque era memorável como nunca se repetia comida na casa dela. Como? Um dia era ovo cozido, outro dia era ovo assado, outro dia era farofa de ovo, e assim vai. Um dia era uma galinha assada, no outro dia era galinha cozida, no outro dia era uma sopa. Ou seja, das coisas mais simples, ela ia, ó, quantas notas musicais? Ela ia se virando nos 30. E aquele ar de física, material, pobreza, era uma riqueza. A comida era sempre ótima, os filhos sempre adoravam, era sempre divertida a hora do almoço, porque ela tinha aquele amor, aquela criatividade de, ao invés de reclamar da inflação, se desesperar, ela estava preocupada era de ter, na hora de ter o café, ter algo interessante na hora do almoço. Dar um café um pouco mais reforçado com o que tinha, porque não tinha dinheiro para pagar lanche na escola. E o menino chegar com fome e ter um almoço entre 11 e 11h30, que ele vai chegar com fome, tinha que ter o almoço na hora, e ter um almoço que fosse agradável. E assim, as coisas foram passando. E é impressionante, quem viveu essa época sabe. E mesmo agora, às vezes tem dificuldade, depois amansa, não é assim? Porque todo dia tem manhã, tarde e noite. Porque todo ano tem primavera, outono, inverno e verão. Porque todo mundo vai nascer, crescer, se desenvolver
e morrer. Ou seja, se transformar e passar para uma nova vida. Que é a mesma vida, só vai mudar a casca. E são 3 os momentos do dia. E são 4 as estações do ano. E são 7 as notas musicais. E são 4 os elementos: água, fogo, não é isso? Terra, ar. E com eles vem tudo. Tudo. Então não é a quantidade, não é a idade. Sempre é: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Não tem nada a ver com idade, nem quantidade, nem dinheiro. A pobreza vai estar onde? Dentro de nós, se nós não soubermos aprender com as dificuldades. E quando é que nós não vamos saber aprender com as dificuldades? Quando a gente quiser lutar contra o que a gente não pode. E quando a gente, naquele momento que a gente está gastando energia lutando contra o que a gente não pode, a gente está deixando de olhar e cuidar do que a gente pode. Às vezes é do seu amor, da sua família, do seu amigo. Às vezes limpar a sua casa, o seu carro, se cuidar. São coisas úteis e necessárias. Mas por que a gente gosta sempre de direcionar o olhar para o que a gente não pode? Ah, o fulano de tal bebe, não sei o que. Hoje, o meu dia acabou porque o fulano está bebendo. Eu posso fazer o que por ele? Eu posso orar. Se ele pedir conselho, eu posso aconselhar, mas a vida dele é dele, a minha é minha. Eu não posso me acabar porque ele está bebendo. A escolha é dele. É o que diz a Joana de Ângeles. A separação, sem ser isolamento, sem ser intriga, ela é importante, é usar as coisas no tempo certo, é isso. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. É o que a Joana diz. Por mais que você ame alguém, você não pode tomar remédio pela pessoa. Pode. Por mais que você ame alguém, você não pode evitar que a pessoa tenha problemas. Porque os problemas vão sempre alertar quando ela estiver se desviando do melhor caminho. Porque Deus é só abundância, generosidade, valores, virtude, sabedoria, felicidade, paz, tranquilidade, amor. Quando a gente está saindo desse caminho que é tem todos esses adjetivos, aí Deus manda uma dor. Agora, se na hora que vem a dor, bati o carro, oh meu Deus! Beleza, bati o carro, vou ver, eu fui o culpado, vou pagar o prejuízo e tal, mas eu vou aprender o que é, além da matéria, além do que é de César, o que é que tem para aprender com aquela batida de carro. Não tem uma coisa que aconteça que, se a gente parar para pensar, a gente não acha também uma resposta espiritual a material. Ah, eu material, eu avancei o sinal. Beleza, mas isso aí foi fácil de responder. Pense agora na espiritual, 50-50. César, Deus. Assim você vai distribuindo. Eu vou, você vai. Isso é importante. Hoje, eu conversando, e tinha um rapaz falando conosco que ele disse assim: ah, o Renato, ele me perguntou uma coisa, eu respondi, ele disse: o Renato vai começar a pregação. Aí eu olhei e disse assim: não me lembrava que eu pregava. Você perguntou uma coisa, eu respondi. Aí ele disse, ficou parado assim, eu disse: pois é. Disse, por quê? Porque eu não posso opinar na vida de ninguém. Eu não posso. O que eu posso fazer é ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. E se essa melhora, de alguma forma, inspirar alguém, ótimo. Mas eu não posso me centrar no que o outro faz, eu posso me centrar no que eu faço. E todo mundo aqui sabe
onde o sapato aperta, onde estão as imperfeições dentro de cada um, onde estão os apegos e os desejos escondidos. E sabem como não é fácil se transformar, mas sabem também que só se transforma se quiser. Que é um caminho de 1000 passos que só começa pelo primeiro. Que você primeiro vai ter que ver, depois vai ter que aceitar que aquilo ali faz parte de você, faz parte de mim, e depois começar a fazer o quê? Usar o livre-arbítrio e dizer, eu quero ser diferente. Ah, mas é coisa assim, eu uso droga, eu bebo, eu vou para... Não, começa por coisas mais perto. Por exemplo, por que eu sou tão trancado, hein? Eu não gosto. Eu gosto de sorriso, eu gosto de alegria. Mas por que eu não sou a mudança que eu quero ver no mundo? Então vamos trabalhar essa amargura, esse azedume, essa tristeza. Olha aí, ó, já começa. Quem não tem esse tipo de dificuldade? Ou, rapaz, eu estou comendo demais. Aí começa a perceber que é uma fuga emocional. Rapaz, quando eu estou com um problema, precisa ter atenção. Eu ansioso, eu vou e como. Aí tem a minha comida que chama, eu gosto de botar o pezinho na lama, sabe? Ficar sempre com o pezinho ali na lama, na minha lama. Ou seja, tem os meus defeitos prediletos, sabe? Que eu gosto. É como o cara que é briguento. Ele não gosta de ser briguento, ele não gosta que ninguém brigue com ele não gosta de estar perto de briguento, mas qualquer coisa o pavio dele é curto. Começa. Se cair não tem problema, que seja o passado, mas ó, mantém firme a ideia de que você não quer mais ser, por exemplo, angustiado, triste, pavio curto. Trabalha a ideia da doçura. Percebe que o alimento aí, ele não é o culpado, ele existe. O culpado é a falta de equilíbrio. A falta de equilíbrio vem de uma ignorância, uma compreensão errada sobre a natureza das coisas. Um vazio interno espiritual e querer preencher com comida. Não mistura água e óleo. Eles são usados em tempos e locais diferentes. Entende? Aí vence a ignorância. Como é que eu faço isso? Atenção. E aí, o objetivo firme, a escolha de ser melhor do que você mesmo, a cada dia sem querer ser melhor do que ninguém. Que a nossa vida nunca seja uma pregação para ninguém. Que a nossa vida seja uma luz para a nossa própria vida mesmo. E não tenhamos dúvida, nunca uma luz ilumina só ela. Foi feita para ela, para ficar ali, mas ela beneficia a muitos. Nunca pensemos que somos poucos, que as notas são limitadas. É uma questão de observação. É o caso que eu sempre gosto de lembrar do sermão de Benares, quando a gente se achar ou velho, ou sem jeito, Gabriela, eu sou assim, nasci assim, cresci assim. Aí cuidado, vai morrer. Você é mudança. E no sermão de Benares, às vezes a pessoa está ali se sentindo triste, pouquinho, ou que não tem jeito, ou que ele é um caso perdido. Não existem casos perdidos para Deus. Como é que eu sei a resposta de Deus? Que hora que Deus fala comigo? É o que eu digo, te conhece que você vê Deus. Na hora que você olhar para você e disser assim, eu não sou um caso perdido, eu tenho jeito e eu vou reconhecer as minhas impotências, as minhas fragilidades e eu vou ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Quem foi que falou isso? Foi Deus. Mas foi eu? Foi Deus. Foi eu? Foi Deus.
E pode ir numa reunião de narcóticos anônimos, de alcoólicos anônimos, ver livro aí que você vai ver um bocado de cara que você achava que não tinha jeito, e que um dia ele disse isso, e ele saiu da pedra, do pó, do álcool, do relacionamento doentio, da dependência de amor e sexo, da codependência, do problema com as emoções. Ele saiu, e se ele saiu, você também pode. Mas você pode porque tem um poder dentro de você, que é Deus. Então na hora que você disser, eu posso, eu nasci para isso, eu nasci para ser melhor do que eu mesmo, sem querer ser melhor do que ninguém, você pode, e quem está dizendo isso para você não é você, é quem? É Deus. Não tenha dúvida, Pai, Deus não fala comigo, fala. Toda hora que você tomar uma boa atitude, é Deus. Você está sendo um lápis nas mãos de Deus. Você está sendo um instrumento. Toda hora que você mostrar firmeza, continuidade, persistência, no caminho do que é bom, do que é justo, do que é bonito, é Deus. Essa é a força. E eu gosto de contar isso na história do Sermão de Benares. Buda, né? Em torno de 600 anos antes de Cristo, ele ia fazer um sermão. Naquele tempo não tinha energia assim fácil, né? Assim, elétrica como a gente tem hoje. E muita gente, muitos príncipes, muitas pessoas queriam escutar o Tathagata, como chamava ele, que decidiu ensinar às pessoas o que ele aprendeu. E o pessoal a caminho, né, ia ser à noite, todo mundo levando suas tochas, né? Tochas, velas. E uma senhorinha ia com uma lampadrinazinha bem pouquinha, sabe a luz dela, porque o dinheiro dela era pouco. Príncipes andando na frente com aqueles soldados carregando as tochas, tudo muito claro. E ela lá, né? Ao invés dela chegar lá e dizer assim, tem tanta tocha, né? Eu vou lá levar o meu candelabrozinho, né? Eu lá, quando os homens puxaram as tochas na dele, eu vou para lá e vou fazer o quê? Vou aproveitar a luz, né? Não? O que ela fez? Rapaz, o meu é pequenininho, é pouquinho, mas é meu, vou levar, né? Aí foi, tangendo aquela luzinha no caminho todinho, porque naquele tempo também não tinha caixa de fósforo, viu? Você acendia aquele óleo e ia tangendo a luz para não apagar, né? E ela foi, todo mundo com tocha e tal, outros se confiando nas tochas dos que já tinham levado tocha, e ela carregando a velhinha dela, ó. A gente, né? Às vezes se achando velho, se achando que ele não é sabido, achando que é pobre, né? É só ela, velhinha, andando sozinha com a luzinha dela na mão. Beleza, meu amigo. Quando estava perto do Buda falar, lá na Índia, vocês sabem que tem as monções, né? É um pau d'água que cai que é valendo mesmo. Rapaz, deu um dilúvio. Água. Meu amigo, quem tem uma tocha, já virou uma tocha, né? Dá para cobrir a tocha? Se cobrir, queima. Mas com água muita a tocha aguenta. Todas as tochas se apagaram. E ela, como a lamparinazinha dela, o fogo era bem pouquinho, sabe? Ela conseguiu, quando acabou a chuva, que o Buda subiu no monte para falar, em Benares, a escuridão era uma noite sem luar. Tinha chovido, né? Não dá para ver a lua. Escuro, nuvens pesadas cobriam a lua. Quando o Buda começou a falar, todo mundo no escuro, ele começou. Aí, quando olharam o pessoal estava querendo ouvir o Buda. Aí a velhinha fez o quê? Tirou a mão de cima da luzinha dela. Você imagina uma escuridão absoluta, acende uma lamparina? Todo mundo deixou de olhar para o Buda e olhou para onde? Para a luzinha da Senhora de Benares. O Buda parou de falar. O pessoal com as tochas foi para onde? Pegar um pouquinho
do fogo e reacenderam as tochas. Reacende, né? Que elas ficam meladas de alguma coisa assim, betume, tipo petróleo. Encostaram e pronto. Aí, se ela não tem levado dela, se ela não tem cuidado do foguinho dela, ela salvou o sermão de Benares. Assim somos nós. Ninguém, como dizia o Enfield, né? É tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. O que é nosso, só a nós compete. Ninguém é sem importância para Deus. Cada um tem o seu papel. E se quiserem continuar pensando, vocês vão longe. Porque vocês vão, no dia que seu pai encontrou com a sua mãe, e você se lembra de uma aula de ciência que sabe que são milhões de espermatozoides e outros de óvulos para encontrar um com o outro e dar certo, dentro de também milhões de crianças que às vezes morrem da gestação até os 9 meses. Tem criança que morre no dia de nascer. E você está aqui, meu irmão e minha irmã, e está estragando sua vida, não olhando para ser melhor do que você mesmo, não agindo no que pode agir e ficar sempre querendo olhar para a tocha dos outros, para o jardim dos outros, para o presidente dos outros, lutar com o que você não tem força e deixar de lutar com o que você pode. Aí, eu acho que é o centro do Evangelho. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Porque o centro dele é assim. Quem é que dá? É você. É você que vai fazer a distribuição de dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Então, que essa semana nós possamos estar serenos, como dizem os estoicos, e possamos estar seguindo essa noção de que tem coisas que simplesmente a gente não pode modificar, e para essas coisas a gente tem que aceitar, ter serenidade e lembrar que essas coisas vão passar, mas não esquecer que no mesmo tempo que tem coisas que a gente não pode mudar, tem o quê? Uma infinidade de coisas que a gente pode mudar e que a gente mude para melhor. Então, vou encerrar o Evangelho de hoje agradecendo a cada um a atenção, desejando mesmo muita luz, muito amor no coração de cada um e pedimos a Deus que nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos as coisas que nós podemos e sabedoria para nós percebermos a diferença. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Nunca esqueçamos que nós não estamos sós e que juntos nós conseguiremos o que jamais conseguiríamos sozinhos. Boa semana. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais
consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para